Desde o fim da era colonial e do nascimento de muitas nações novas e desenvolvidas ao redor do mundo, a questão sobre como economias se desenvolvem tem sido de grande interesse para legisladores e economistas. Desde aqueles tempos, temos visto alguns países, como Mali, alcançando modestos graus de desenvolvimento econômico, enquanto que outros, como a Coreia do Sul, cresceram rapidamente para tornarem-se economias avançadas. Durante esse período, também exploramos muitas teorias diversas sobre como economias crescem e como gerenciar seus desenvolvimentos. Hoje, com a integração da nossa economia global, essas questões sobre como alguns países desenvolveram-se rapidamente, enquanto outros mantiveram-se estagnados, tomaram a dianteira e mantêm muitos debates abertos dentro da economia. A primeira coisa que devemos reconhecer é que a questão sobre o desenvolvimento econômico é obviamente muito complexa e envolve diversos fatores que estão fora de domínios econômicos, políticos sociais, meioambientais, históricos, culturais e muitos outros. Portanto, isso é muito mais complexo do que qualquer outra área econômica. Geralmente, há apenas dois paradigmas fundamentais para a gestão econômica: sistemas regulatórios centralizados, que atuam de cima para baixo, e sistemas distribuídos adaptativos. Cada um desses diferentes paradigmas de gestão econômica nos darão visões diversas de o que é o desenvolvimento econômico e como ele deve ser conduzido. Iremos, primeiramente, falar sobre o nosso padrão de abordagem para deixar isso explícito, antes de começarmos a discutir sobre a abordagem evolucionista. Dentro do paradigma de desenvolvimento econômico centralmente regulado, o modelo de sistema e do seu futuro ambiente é criado. Definimos um estado desejado futuro e coordenamos os componentes dentro do sistema em direção a alcançar esse fim, tipicamente através de alguns conjuntos de sistemas de incentivo com o objetivo de maximizar as taxas de produção. Dentro da macroeconomia, essa taxa bruta de produção é capturada pela métrica de Produto Interno Bruto, o que é visto como a métrica mais importante para um estado econômico de desenvolvimento, e é o parâmetro-chave que tenta se otimizar. Esse paradigma de desenvolvimento econômico tem as suas fundações teóricas melhor expressadas no que ficou conhecido como modelo linear de crescimento, o qual postula que há uma série de 5 estados consecutivos de desenvolvimento pelos quais todos os países devem passar durante o processo de crescimento econômico, acompanhado da ideia de que o objetivo primário do desenvolvimento de nações significa controlá-las e guiá-las através desses estados sucessivos. Esse modelo tem sido tanto um sucesso como um fracasso, inclusive dentro do mesmo país. O projeto chinês do Grande Salto para Frente, por exemplo, foi um grande desastre. Porém, a China também tem utilizado o mesmo modelo regulatório centralizado durante os últimos 20 ou 30 anos, podendo ser descrito como um sucesso. Obviamente, esse modelo centralizado é, na sua estrutura básica, um simples modelo linear para o desenvolvimento econômico. E modelos lineares funcionam melhores em ambientes simples, ou seja, podem ser relevantes para os primeiros estágios do desenvolvimento econômico, que equivale a quando a economia está passando pelo processo de agricultura e industrialização. Mas se esse é realmente o modelo aplicável para o desenvolvimento pós-industrial, caracterizado pela economia da informação e do conhecimento, ainda é uma questão em aberto. O fim da industrialização dentro de economias avançadas está testemunhando a emergência de uma nova forma de economia habilitada por redes de TI. Pessoas e pequenas organizações têm agora ferramentas poderosas para o processamento de informação nas suas mãos. Elas estão conectadas em uma rede global como nunca antes visto, uma rede que frequentemente ignora parcialmente ou totalmente sistemas regulatórios centralizados, e elas possuem cada vez mais livre acesso às informações e conhecimentos da história do mundo. É apenas nesse contexto, onde temos a ausência de regulação centralizada hierarquicamente e agentes com a capacidade de interagir e adaptar-se localmente, que o processo de evolução pode funcionar. Sem um sistema regulatório centralizado, os componentes não são mantidos em uma configuração pré-definida.
Não existe ninguém supervisionando todo o sistema, nenhuma trajetória pré-definida e, mais importante, não há nenhum objetivo para o sistema como um todo. Não existe nenhum lugar para se chegar, o que pode ser uma ideia muito radical, por estarmos muito baseados em uma concepção linear do progresso econômico. Entretanto, a evolução não funciona nem um pouco assim. Ela é simplesmente sobre adaptação ao ambiente. E com sistemas complexos que estão operando em ambientes voláteis e incertos, isso é o melhor que podemos esperar. A ideia de que agora podemos conhecer e controlar todo o sistema, conhecendo o ambiente, conhecendo o futuro estado do ambiente e alinhando todo o sistema em direção a alcançar um estado otimizado, é virtualmente uma impossibilidade. Isso é um legado de ter previamente operado dentro de ambientes muito simples, o que não funciona dentro de sistemas complexos. E evolução, embora muito mais otimizada, é o paradigma mais apropriado. Enquanto que a adaptação é um fenômeno de nível micro, que descreve como um agente individual pode mudar em resposta a alguma mudança no seu ambiente, evolução é essencialmente o mesmo processo de adaptação, mas que atua em níveis macros, descrevendo como toda uma população de agentes gerencia-se para se adaptar a seus ambientes. Ela não é um processo imediato e atua sobre o curso de muitos ciclos de vida de um sistema. Esses ciclos de vida podem ser rapidamente iterados para gerar uma rápida taxa de desenvolvimento, mas eles são mais frequentemente associados com o processo de mudanças de longo prazo dentro de amplos sistemas adaptativos complexos, como ecossistemas, tecnologia de infraestrutura, cultura, todos os tipos de instituições sociais e, obviamente, economias. O paradigma da evolução econômica é focado no processo de não equilíbrio, que transforma a economia por dentro através de um processo contínuo, onde informação é recebida continuamente e estratégias são adaptadas em um modo distributivo o tempo todo. Durante esse processo de mudança, obtemos ecoevolução e novos nichos surgem. Tais nichos podem ser novos mercados, novas tecnologias, novos comportamentos ou novas instituições. O próprio ato de preencher um nicho pode fornecer novos nichos, com o resultado sendo uma crescente mudança e um constante desequilíbrio. A evolução, assim como o processo de adaptação, requer uma dinâmica entre ordem e caos. Como Schumpeter diria, é um processo de destruição criativa. Estamos tentando manter a função e o padrão de todo o sistema, porém, cada componente ou conjunto de componentes é igualmente composto e decomposto. Há inúmeros elementos chaves que são necessários antes da atuação do processo de evolução em um sistema. Primeiramente, o sistema deve ser capaz de gerar alguma forma de variedade entre seus elementos constituintes, o que é tipicamente feito através de uma mistura cruzada entre elementos. Em segundo lugar, componentes devem ser expostos a ambientes operacionais, sendo capazes de agir anonimamente para expressar suas distintas propriedades ou funcionalidades. Por último, deve haver alguma forma de mecanismo de seleção que seja capaz de agir objetivamente na avaliação da efetividade dos diferentes elementos dentro de um contexto particular, mantendo aqueles que estão sendo efetivos e descartando os que não estão. Esse processo, então, deve ser iterado sobre o curso de inúmeros ciclos de vida, antes das mudanças aparecerem. Mas, através desse processo de evolução, sistemas se desenvolvem para tornarem-se diferentes e integrados, o que permite que eles operem em um ambiente mais amplo, complexo e de modo sustentável. Ao alterar os mecanismos através dos quais esse processo de evolução opera em um sistema, podemos acelerá-lo ou diminuí-lo, atuando efetivamente ou não efetivamente. Iremos passar por cada uma das fases do processo de evolução em sistemas econômicos, explorando como eles agem na economia real de produtos e serviços, e também no nível institucional de negócios, organizações financeiras e etc. O estado inicial do processo de evolução é produzir variedade. Dentro da biologia, isso é alcançado através da mutação do DNA e da mistura cruzada de genes, demonstrando que a criação de variedade pode tanto ser aleatória quanto intencional. É claro que a produção de novos produtos e serviços de forma aleatória nos daria um número combinatório muito grande, o que seria inviável.
Através da nossa capacidade de imaginar e de projetar, somos capazes de reduzir esse número a subconjuntos. E é claro que as maiores inovações não são nenhuma novidade. Elas são transformações de soluções pré-existentes. Assim como na evolução natural, é muito difícil criar grandes saltos. Embora mudanças completas nos paradigmas podem ocorrer, elas são raras. Tipicamente, estamos fazendo o design de algum conjunto pré-existente de soluções e transformando essas soluções em novos caminhos. Nesse contexto, evolução é geralmente um processo lento que caminha passo a passo. Permitir esse processo significa desenvolver plataformas abertas que permitam diversas variedades para interação e mistura. Por exemplo, o crescimento da internet e do YouTube colocou todas as nossas músicas na mesma plataforma, uma ao lado da outra, gerando resultados como uma grande aceleração na produção de misturas entre todos os tipos diferentes de músicas, muitas das quais não dão certo, mas outras sim. Coworking e incubadoras de negócios são experiências que permitem uma polinização cruzada. Por essa razão, é importante manter um estoque de diversidade dentro de sistemas para o bem da inovação, mas esse não é o único fator. Nós também precisamos criar e adotar ligações fracas entre domínios distintos para que possamos obter uma alta diversidade de variações cruzadas. E a diversidade entre essas variações irão ser menos superficiais. Inovação dentro da caixa acontece quando temos muitas pessoas inteligentes focando em um problema dentro de um laboratório. Já a verdadeira inovação fora da caixa acontece no mundo real, onde há muitas conexões fracas entre domínios distintos. Isso é menos uma fonte de inovação e mais uma fonte de renovações, que se referem à habilidade do sistema de gerar melhorias disruptivas, qualitativas e fundamentais, o que permite aos sistemas experimentar mudanças transformadoras. Depois, essas variantes precisam ser colocadas dentro do seu ambiente operacional. Para se adaptarem, elas devem ser totalmente expostas ao ambiente, mas dando tempo e espaço suficientes para se desenvolverem e exibirem todas as suas capacidades. Isso pode levar tempo. Leva tempo para desenvolver um novo produto no mercado ou uma nova indústria dentro da economia. Se nós pensarmos sobre evolução dentro de ecossistemas, novas criaturas são tipicamente fomentadas por um longo período antes de serem expostas a todos os requisitos de sobrevivência. Uma nova abordagem ágil para o desenvolvimento de produtos chama-se MVP, abreviatura em inglês para mínimo produto viável, e é uma abordagem para esse processo através do qual novas soluções básicas são rapidamente desenvolvidas e implantadas assim que elas tiverem os mínimos requisitos para funcionar dentro de seus ambientes operacionais. Dessa forma, podemos começar a receber feedback imediato da viabilidade do sistema e suas possíveis trajetórias sem a necessidade de previsões ou investimentos significativos. Porém, todas as variantes devem ser expostas ao mesmo ambiente para que suas performances sejam avaliadas. Embora a narrativa tradicional em torno da evolução seja de uma competição, uma visão de todos contra todos, isso torna-se verdade apenas em ambientes simples e relativamente isolados. A maioria dos produtos, serviços, negócios ou indivíduos dentro de economias avançadas falham ou obtêm sucesso dentro desse ambiente baseados não apenas nas suas capacidades individuais, mas também nas suas capacidades de interoperar e coordenar com outros sistemas. Assim, dentro de ambientes com alta interconectividade, essa capacidade de interoperar é muito importante. Por fim, a seleção tem que ser realizada sobre um conjunto de elementos baseados nas suas funcionalidades. Fundamentalmente, todos os produtos, serviços e instituições econômicas devem servir alguma função para alguém que está disposto a financiar sua existência. Nesse ato de pagamento, essas pessoas fazem um voto dentro do processo de seleção, e esse processo atua em milhões de diferentes formas contábeis através da economia. Todas as vezes que delegamos nosso voto para um produto ou serviço, estamos desestabilizando o equilíbrio a favor da sua continuidade, enquanto que o equilíbrio para todos os outros produtos na vitrine, que nós não escolhemos, está gradativamente desequilibrando em outra direção. Nesse simples ato de escolher,
Alguns produtos e serviços estão vivendo para tornarem-se mais prevalecentes dentro do próximo ciclo de vida do sistema, enquanto que outros estão próximos de serem interrompidos, e assim, tornando-se menos predominantes no futuro. De certa forma, todo o sistema adapta-se ao seu ambiente. Por exemplo, não foi necessário ninguém dizer que deveríamos mudar da máquina de escrever para o computador, pois eles acreditavam que havia uma era da informação chegando. Ainda assim, o sistema como um todo conseguiu resolver isso de forma distribuída, sem a necessidade de ter alguém prevendo o futuro ou guiando todo o processo. Embora o método evolucionário de desenvolvimento não tenha um objetivo fixo, isso não equivale a dizer que ele não resulta em uma transformação sistemática ao longo do tempo. Muito pelo contrário, é através da evolução que um sistema passa de simples a complexo. Sistemas simples podem aparecer e desaparecer, mas sistemas complexos, como nossa economia global, são construídos através de prolongado período de evolução. Durante esse período, eles tornam-se mais diferentes e integrados. Isso é essencialmente a definição de complexidade, um sistema que é tanto diferenciado quanto integrado. Essa complexidade, então, permite que o sistema opere em um ambiente mais amplo e avançado. Dentro do desenvolvimento econômico, esse processo é melhor ilustrado como a teoria da complexidade econômica. A teoria da complexidade econômica afirma que a chave para a prosperidade está na acumulação de habilidades individuais e na capacidade de agregar essas habilidades em redes para a criação de produtos complexos dentro de uma nova diversidade de indústrias. Isso começa com o reconhecimento de que economias subdesenvolvidas sabem como fazer apenas algumas coisas, enquanto que economias desenvolvidas sabem como fazer muitas coisas. Know-how é definido como uma competência individual de realizar uma tarefa. Know-how coletivo é a capacidade de realizar tarefas que não podem ser realizadas por apenas um indivíduo. São esforços coletivos, ou seja, nenhum indivíduo sozinho consegue tocar uma sinfonia, produzir um laptop ou fazer um trem entrar em movimento. Em uma sociedade pré-agrária, o indivíduo sabe quase o mesmo que toda organização, mas nas economias avançadas somos capazes de fazer mais coisas, que são mais complexas, porque todos temos conhecimentos diferentes e somos capazes de criar redes de trabalho para integrar todos os conhecimentos dentro de uma organização funcional coerente. Quanto mais indivíduos com diferentes capacidades você tiver e quanto maior for sua capacidade institucional de integrá-los, mais coisas complexas você conseguirá fazer, e assim, mais avançada será a sua economia. Nesse vídeo, falamos sobre a economia evolucionista como um paradigma alternativo para o desenvolvimento econômico. Um paradigma que foca na dinâmica interna através da qual a macroeconomia gera novos fenômenos e mudanças sem o gerenciamento de algum mecanismo centralizador. Falamos também sobre esse processo como um produto de um número de fases chaves, incluindo primeiramente a geração de variedade através de mudanças cruzadas e invenções. Depois, adaptação, no qual produtos e serviços são expostos aos seus ambientes operacionais de maneira a testar suas funcionalidades. E, finalmente, seleção, pela qual variedades funcionais são selecionadas para tornarem-se mais prevalentes dentro dos ciclos de vida do futuro da economia. Evolução é fundamentalmente um mecanismo de pesquisa, ou seja, os meios pelos quais um sistema adaptativo complexo pesquisa pelas soluções apropriadas para os desafios de operação dentro de um dado ambiente. Porém, por esse processo, todo o sistema se desenvolve e passa a exibir grande complexidade, tornando-se capaz de operar em um ambiente mais amplo.